dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o Ecomind Talks, né, na nossa nova série, nova temporada de 2026. O Ecomind Talks é seu podcast de impacto positivo, né, um impacto social, é um podcast de sustentabilidade que fala de SG, que fala de socioeconomia ou também de inovação. Então, tá com o Ismael hoje aqui apresentando para vocês. O Ismael estava vestido de camiseta roxa, calça jeans azul e um tênis preto. E hoje nosso tema, né, nesse novo episódio, vai ser desenvolvimento que gera valor, tecnologia, pessoas e gestão com a desenvolve.if, info. E estou aqui com meu amigo Albert, que vai falar bastante sobre esse assunto e o que a desenvolve, né? Legal. E aí a gente vai ter essa conversa legal, inspiradora, né? E vamos tratar de um grande episódio para todos. Então, vou apresentar aqui, do meu lado direito está o Albert. Prazer, Albert, bem-vindo. Ismael, muito obrigado pelo convite. Eu vou também me apresentar, estou inovando aqui, eu nunca tinha feito esse negócio, mas vou avisar para vocês que eu estou de camiseta azul, azul da Desenvolve, calça jeans e um sapatênis, azul também, né? Onde a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre a Desenvolve, a sua história aí, como é que a gente está cooperando. Legal. O Albert, na verdade, o Albert e a Desenvolve em si, eles são parceiros nossos de longa data, Sim. né? Porque não olhando como só tecnologia, coisa, mas a gente está interligado já há muitos anos pela empresa mãe lá, a Tecan, onde um dos sócios da Desenvolve também trabalha lá e desenvolve muita coisa. Então a gente já tem uma amizade, uma familiaridade aí de muito tempo, né, Albert? É verdade, a gente já interagiu algumas vezes Muitas já. caminhadas, né, é isso aí, Legal, legal mesmo. isso. Bom, então assim, vamos começar explicando, vamos tentar posicionar desenvolve, né, desenvolve conhecimento aplicado, e qual o problema real, assim, que vocês conseguem resolver com a plataforma de vocês, Albert? Ótimo. A Desenvolve, ela surgiu como uma solução para treinamento de operadores. O que que é o treinamento de operadores? Normalmente, o que que é um operador, primeiro, né, para a gente poder definir? Uhum. É, dentro da indústria, aquela pessoa que executa uma atividade operacional, opera a máquina, movimenta materiais, enfim. Mas esse operador também está na logística, está numa estrutura, né, de logística, num centro, ou mesmo ele está fazendo uma instalação, tá fazendo uma manutenção de máquina. Então, toda essa pessoa que faz atividade operacional está dentro desse nosso conceito de operador. E qual é a dificuldade de treinar essa pessoa? É que essa pessoa, normalmente, ela não está parada numa mesa e não tem acesso a um computador para poder fazer isso. Ela está em movimento. Então, a gente tem que respeitar esse movimento e criar um ambiente apropriado para treinar ela em movimento. Ah, Ah, legal. então essa é a diferença. Então, a gente tem toda uma tecnologia e toda uma metodologia adaptada para poder atender esse público. Ah, massa, muito legal mesmo. Então, assim, mas é legal esse conceito de operador, né? Operador, a gente pensa, ó, operador é operador de máquina. Não, operador é tá, operação. Qualquer tipo de operação precisa Claro. ser treinado. E às vezes tu não tem tempo para estar uma busca num computador para saber como é que se faz aquilo. Tu vê, a gente teve algumas experiências até bem diferentes dentro desse conceito de operador, né, uma mais diferente, assim, eu posso citar por exemplo, com uma organização chamada Parceiros Voluntários, ela é Uhum. bem forte aqui do estado, onde a gente desenvolveu um projeto com eles para treinar o pessoal das OSCs, assim, a desenvolver projetos para submeter, por exemplo, pra uma grande empresa, Ah, né. legal, Então é uma totalmente coisa diferente. diferente, né. Diferente mesmo. Então, mas que está dentro desse conceito, que é uma pessoa que estava lá, pô, no interior, numa sede de uma OSC bem precária, como é que ele vai fazer aquele treinamento, né? É. Ele não tem aquele recurso tradicional de fazer isso. Então, a solução ajudou para eles também Que nisso. legal. Mas assim, então muitas empresas até às vezes querem evoluir, querem se desenvolver em pessoas, processos, mas se perdem nessa execução, né?
E aí, Sim. se perder na execução, assim, onde está o maior gargalo que você enxerga, assim, e como vocês conseguem destravar nisso? Porque, tá, querem se desenvolver, bota a executar, daqui a pouco se perde, não consegue mais fazer, as pessoas já estão destreinadas, É, um passando para o outro. tu sabe que isso é uma coisa eh, muito interessante, né? A primeira questão que a gente percebe, mesmo em empresas relativamente estruturadas, é uma confusão que o pessoal faz, que é achar que ter o processo documentado é igual a ter pessoas capacitadas, né? Então, a instrução de trabalho, o procedimento são excelentes como instrumentos de registro, mas são muito ruins para capacitar, né? Até porque é muito difícil a gente ver um instrumento desse tipo que a pessoa consiga ler aquele instrumento, interpretar ele e sair fazendo, né? Então, a primeira questão nossa está exatamente nisso. Como é que a gente faz com que esse instrumento, que ele é muito bom como registro, seja também muito bom como instrumento de capacitação. Então tem uma migração de linguagem, de estrutura toda para ensinar aquele instrumento, o pessoal a partir dessa base de instrumentos, né? De procedimento, instrução, essas coisas, manuais, normas e tal. Não, Então, legal mesmo. hum, Sabe que, voltando assim ao passado, buscando informações, uma vez eu trabalhava numa empresa que tinha, cara, era uma mesa enorme, grande equipamento industrial, né? aham, Cara, aquilo lá era botão em cima de botão e luzes, né? Abriu essa etapa, fechou essa, aquela outra tá enchendo, aquela tá esvaziando. Cara, era uma enormidade de coisas. Aí eles botavam tu a trabalhar, daí você parava do lado do operador. Aí tu olhava ele trabalhando, aí ele saía: "Como é que eu faço agora? exatamente, Como é que eu faço? Não, eu vou exatamente. fazer". Eu É, vi, cara, ele era assim, daí: "Ah, bota no manual". Botar no manual pra quê? Então, tomar não, mas tá trancando lá, não tá, e a cara, o desespero era grande, porque era rápido o negócio e a sim, coisa embretava. E sim, não tinha um vídeo. claro. Aí tá, beleza, passou uns dias, agora tu escreve o procedimento disso aí. Ah, vamos lá escrever. Parte por parte de escrever. Eu não sei se alguém usou um procedimento para entender aquilo, porque era muito visual, tu precisava Sim. ter uma explicação Isso, como essa. né. E normalmente quando o pessoal escreve o procedimento, ele escreve como fazer, Uhum. né. Agora, não dá uma orientação para a pessoa que vai executar aquilo, que ele possa entender "Pô, mas por que que eu estou fazendo esse negócio?", né, explicando isso, o que que eu tenho que fazer, por que que eu faço. E uma coisa que eu normalmente falo para o pessoal que cacá dá se eu não fizer do jeito certo, É entendeu? isso aí. Porque aí a gente fala sempre em ponderar o operador e tal, mas como é que tu vai ponderar o cara se ele não tem noção das consequências daquilo que ele está fazendo? É. Então, isso que é a chave da discussão que a gente está trazendo, assim, ó. Uhum. Repensar a forma de como é que capacita o pessoal da operação. E tem uma outra coisa que eu ia te dizer, a maioria das vezes que a pessoa que escreve o procedimento, ele é da área da qualidade, ele nem sabe como opera a máquina. E aí Exatamente, ele isso é uma pergunta: "Como outra é que coisa. para que funciona isso ali?". "Ah, botão para ligar, botão para ligar isso". E aí vai indo, aí chega um Exato. operador novo, botão para ligar isso, é aqui. E aí, cara, mas da operação em si, como funcionar, as regras do negócio, ninguém sabe. Sim, É aí que exato, tá. né. E tem uma outra questão importante nisso, que é o que a gente chama de conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que não é formal, mas que está lá, né, tem o seu Zé lá que sabe que a máquina tem uma folguinha, e só ele que sabe operar aquilo ali, Ah, porque tem esse aquela aí é folguinha, né. demais, cara. Então, pô, como é que a gente traz isso para o conhecimento formal para que isso não fique na carta da manga e a empresa fique refém do seu Zé, né, porque isso não é bom. Então essas coisas todas que a gente procura trabalhar e lidar, para poder a gente fazer esses ajustes, né, e a empresa dominar o conhecimento da sua planta. Isso de uma maneira
formalizando de alguma forma, né. Que legal. Mas olha só, como é que então a ferramenta funciona no dia a dia, assim, dentro da empresa? Que tipos de dado, rotina de decisão ela ajuda a Uhum. organizar, assim? Como é que tu Tá. consegue demonstrar isso para mim? Bom, eu vou te falar um pouquinho do processo como um todo, que eu acho Perfeito. que talvez dá para tu Imaginar. entender, né, como é que é o Isso. negócio. Então, primeiro momento do negócio, a gente utilizando um brinquedinho desses aqui, Ah, um né, smartphone. ou um tablet, a gente pode, primeiro é criar o conteúdo. Então, a gente ensina o cliente a criar conteúdos no posto de trabalho utilizando um dispositivo desse tipo. Então ele vai construindo o conteúdo como se fosse um Lego, Hum. adicionando lá textos, imagens, vídeos e também documentos. Então, se ele tem um documento formal que ele quer Ele bota anexar, ali. ele bota ali dentro também, né. Depois que esse negócio está estruturado, todo o conteúdo que o ele ele é formalmente aprovado. Hum. Então, por que isso? Porque com isso a gente consegue disseminar que várias pessoas criem conteúdos e não perca a essência, porque alguém tem que responder pela empresa, dizer: "Pô, isso aqui não é o conteúdo do Ismael, esse aqui é o conteúdo da empresa de verdade, Uhum. entendeu?" Então, eu tenho esse e a gente aperfeiçoou esse processo hoje que a gente construiu tipo um workflow de aprovação. Então, eu tenho lá na operação, posso a pessoa da unidade cria o conteúdo, pode passar para a qualidade e aprovar, para segurança, enfim, eu tenho um processo. E isso a gente conseguiu também alinhar e atender os sistemas certificáveis das ISOs da vida aí. Então, consegue. Hoje, como tu tens, por exemplo, uma discussão muito forte de informação documentada dentro Uhum. a gente consegue ter informação documentada e com esse processo todo registrado, né. Tá, que legal, cara. E pode falar, pode E falar. aí depois que está aprovado, bom, daí só nesse momento que o conteúdo ele está disponível para ser consumido. A empresa também, e a gente sugere que faça, define validade. Daí o sistema ele vai fazer gestão da validade dos conteúdos, né. Então, periodicamente, pô, se os caras têm processo de melhoria contínua instalado e que funciona, natural é que o procedimento mude, né. Então, pô, é importante a gente ter um marco, assim, que estabeleça que ele vai revisar aquele procedimento pelo menos de tempos em tempos, né. Bom, conteúdo estando disponível, a gente treina a pessoa. Uma coisa que a gente percebeu que é interessante, todos os conteúdos, a gente estimula que eles sejam feitos conteúdos curtos. O que que é um conteúdo curto? 10 minutos no máximo. Então, com isso, a gente estimula que o pessoal faça conteúdos bem focados de até 10 minutos. Então, com isso, a gente vai trabalhar um tema específico. Uhum. Então, olha, como é que faz a instalação? Como é que faz a preparação da máquina? Como é que opera a máquina? Uma coisa bem específica. Bom, terminado a exposição daquele conteúdo, ele vai lá e faz um teste para fixar aquele conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente daí constrói uma formação maior, com vários conhecimentos, o que que a gente ah, acaba elaborando? É uma trilha automatizada, onde a gente sequencia todos esses cursos. Então eu posso ter uma trilha, por exemplo, de RH, uma trilha de operação, uma trilha de qualidade, uma trilha enfim, a empresa ela pode configurar todas essas trilhas e todas essas áreas de conhecimento. De sorte que, depois que esse trabalho, que não é pequeno, é construído, Aham. a empresa consegue fazer um processo de capacitação quase que autônomo, assim, cada um vai lá e faz o seu treinamento no seu tempo, de uma maneira integrada, né. Sabe que isso vai me falando, eu vou lembrando, assim, eu lembro que nas empresas, a maioria das vezes às vezes chegava o técnico de segurança, né, aí falava umas coisas pra ti: "Assina aqui". "O que que é isso?". "Não, registro de treinamento que eu te dei". Então, assim, eram as coisas assim, sabe, É verdade. que ele tinha que cumprir norma.
Hoje é muito isso ainda, tá, principalmente para os cursos que são obrigatórios, é muito isso. O pessoal está preocupado com atender o formal É mesmo, isso aí, tem que atender a né, norma, não me deu o atender a curso? norma, é isso aí, né. Mas aí muito ainda preocupado com quantas horas de treinamento foi, se quais foram os treinamentos, mas a efetividade desse negócio, muitas vezes não é medido, né, e a gente, tem essa preocupação de entender, principalmente, se o negócio está funcionando direito. Sim, sim. Se o pessoal realmente aprendeu, e agora nós estamos evoluindo para uma lógica de mapa de versatilidade, mapa de conhecimento, né, Legal. onde avaliar não só o conhecimento, mas avaliar também a questão atitudinal, né, a questão do desenvolvimento da habilidade propriamente dito. Então, vinculado à ferramenta tem toda uma tem também Ó, vinculado à plataforma, melhor dizendo, tem uma série de ferramentas de avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa, para a gente garantir que o pessoal aprendeu e está colocando o conhecimento em prática. Isso só saber também não serve para muita coisa. É, não, É, verdade. hum, Mas assim, eu vejo que atende NRs também, né, não só a sim, norma, porque eu estava olhando, pô, tem uma NR chamada espaço confinado, tem um monte de procedimentos ali para fazer, então se alguém vai entrar no espaço baixa o treinamento, olha como é que é, beleza, isso. faz a segurança Sim. legal mesmo, sabe. A gente consegue, as NRs, depende da legislação, a gente consegue fazer alguns cursos, nem todos. Por exemplo, Uhum. um curso, por exemplo, de operador de empilhadeira, não, Sim, ele tem toda a parte prática que não tem como, né, ele vai ter que fazer algumas sim, mas a coisas parte de específicas. trocar um botijão da Isso, empilhadeira, isso tranquilo, sim, tranquilo, sem porque às problema vezes nenhum. o cara É, começa lá, é. nem sabe direito como é que é, né. Né. E a gente tem falado com algumas pessoas dessa área, que é o seguinte: tu pode eventualmente até fazer o curso presencial com um curso completo, por exemplo, e usar o Desenvolve como sendo uma ferramenta de fixação, entendeu? Porque tu pode ele tem lá aquilo que foi apresentado em microcursos com testes para fixar, Pílulas, né. pílulas, é isso Ah, aí. que legal, cara, muito bom É. mesmo. E vamos lá, e a tua caminhada, Albert, vamos lá, assim, antes da Desenvolve ter essa forma, esse formato, né, como é que foi tua trajetória profissional? Porque aonde eu quero linkar, assim, qual foi tuas experiências, aprendizados que tu teve, que fizeram perceber, assim, que precisava existir uma solução de treinamento básico dessas? Ah, interessante. Realmente a minha jornada não é pequena, né, então, Não, eu temos vou tempo, temos temos tempo para falar? temos tempo, Então temos tá tempo. bom. Bom, mas eu sou engenheiro metalúrgico de formação e comecei lá no século passado trabalhando numa empresa que trabalhava com circuitos integrados e trabalhava lá com componentes eletrônicos aqui em Gravataí. Daí passei trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, comecei com esse negócio. Aí depois, isso foi até nos anos 90, daí teve o Collor, e aí a empresa teve que se reestruturar, daí eu saí, aí depois entrei no Senai. E aí começou no Senai a minha jornada de professor, aprender a lidar com esse negócio. Ah, na verdade, eu trabalhava muito com assistência tecnológica à empresa no Senai, Uhum. né, eu fazia aporte, apoiava, na época eu estava começando com a ISO 9000, então a gente Bem no apoiava as inicinho. empresas, né, como é que faz essas coisas de padronização, de ISO. Não sei se eu acho que muitas vezes a gente mais atrapalhou as empresas do que ajudou naquele início, porque nem Não, sabia mas direito as melhorou coisas. muito a qualidade das coisas, né? É. Aí depois eu fui então teve esse aprendizado com empresas ali, e em função do trabalho do Senai, eu fui para a Fiergs, ser diretor do instituto lá chamado IGE, Instituto Gaúcho de Estudos Automotivos, onde nesse instituto a gente integrava as empresas locais com as montadoras que estavam vindo. Nós estamos falando isso início dos anos 2000, 2000. né? Aí, nesse período, a gente, dentro do IGEA, na instituição, tinha um comitê de capacitação, onde
Aí que eu comecei a aprender as dores das empresas, né, as dificuldades que estavam tendo, enfim, a gente tinha tentando interagir, a Senai com as empresas, mas naquela época eu ainda não tinha me dado conta de uma coisa, que eu fui aprender bem depois, quando eu voltei para a indústria. Depois, terminado isso, eu fui convidado para ser diretor de uma empresa, uma metalúrgica, e eu fiquei lá até 2015, por aí. Nessa empresa, é uma empresa familiar, Uhum. conduzindo lá os processos. Na época que eu trabalhava no Senai e na Fieres, a gente pensava que formação era a mesma coisa que capacitação. Parece uma coisa meio boba, mas é diferente. Formação, eu estou gerando um conhecimento virgem para alguém que não conhece. E essa formação, ela é mais genérica. A capacitação é conhecimento aplicado. Olha aí por que que saiu conhecimento aplicado, né? É porque realmente a gente está, a preocupação não é que ele saiba por si, é que ele saiba gerar o resultado que a organização deseja com a aplicação daquele Sim, conhecimento, entendi. né? Então a capacitação é bem diferente, ela está muito voltada para o objeto fim lá, que é garantir o resultado. Já a formação é individual, né? Eu aprendi, então o conhecimento é meu, né? A capacitação eu aprendi, então estou contribuindo para a empresa de verdade, porque agora eu sei e aplico, enfim, né? E isso só fui aprender quando eu voltei para a indústria e comecei a ver que, pô, a gente vinha eventualmente gente capacitada, mas não conseguia se encaixar com aquele jeito da empresa. E aí digo, pô, isso aqui tem alguma dor. Então, e isso ficou mais evidente quando, depois que eu saí da empresa, em 2015, eu comecei a trabalhar com os projetos de consultoria e trabalhei para uma empresa, uma papeleira grande aqui do Sul, que eles estavam ampliando a planta, e aí, num processo de projeto de capacitação de fornecedores. Daí eu fiz uma série de. Visitei o estado todo, capacitei 160 pessoas em algumas coisas. Uhum. E o que que aconteceu depois, quando eu fui revisitar os caras lá para dar continuidade da capacitação, eles encerraram o projeto, porque já tinham perdido todo, o pessoal já tinha mudado, já tinha trocado, e, cara, promoveu um outro problema, né? Então, que capacitação presencial não funciona também. Tu circula, 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 Quando quando tu volta lá para não tem, continuar, já não, foi. já foi, não está mais. Então, como que a gente cria pilares de formação dentro das organizações que se mantêm? Então, eu acredito muito nesse modelo que tem que juntar uma série de coisas, tem que consolidar o conhecimento, tem que conseguir envolver as pessoas, tem que respeitar o tipo de trabalho que ele faz. Então, É. é um negócio um pouco diferente que a gente está aprendendo todo dia ainda. Ah, que legal. E assim, quando uma empresa implementa, desenvolve, né, quais os tipos de resultados que ela começa a sentir, que ela percebe, assim? Claro, pode ser na produtividade, né, pode ser nas metas, no engajamento, né, das pessoas, ou até assim na tomada de decisão, ou no líder, na liderança, assim, o que que qual tu vê assim os primeiros remédios, as primeiras pílulas que tu faz efeito, e depois com o tempo o que que vai É, se o assentando. a primeira coisa que a gente percebe quando a gente começa o Uhum. projeto é a tomada de consciência, né, a tomada de consciência, porque que é o que eu já falei aqui, pode dizer: "Cara, esse instrumento que você usa não serve para capacitar", né, porque ele não responde aquilo que a pessoa precisa saber para capacitar. Entendi. Então, essa é a primeira coisa, digo: "Pô". Então, né, e esse jeito de fazer a capacitação, ele sempre é dependente de alguém mais experiente que está passando esse conhecimento. Eu não consigo nunca fazer autoaprendizagem, então o inicia por aí, né. A segunda questão que depois que o pessoal já começa, já aprendeu a Implementou. construir e tal, é entender a quantidade de conhecimentos que ele precisa de fato
dominar para que ele fosse Consiga precisar para montar um conteúdo desse. para aquele conteúdo, para aquela trilha completa de fato funcionar. Porque, o pessoal tem as coisas, mas quando é Desconexas. desconexa ou fragmentada, e quando Uhum. vai colocar no papel, aí até se assusta, digo: "Pô, tem tudo isso", tem tudo isso. Que são coisas que vão fazendo, mas o fato de não ter formal, eles estão sempre tem ali um risco, né. E hoje está se discutindo muito risco, né. Na minha época de ISO não se falava em risco, hoje se fala muito em risco, né, em discussão. Qual é o risco desse negócio? É Qual é isso a aí. e na verdade, não ter esse conhecimento todo mapeado e bem estruturado para passar, É um risco. é o risco, né. Então, acho que é isso que a gente tem uma contribuição maior. Lógico que indiretamente isso afeta a produtividade, afeta erros, né, porque hoje, todos os estudos que eu já li a respeito de erro em fábrica, 40 ou 50% de tudo que é de perda de fábrica está associado direta ou indiretamente à capacidade das pessoas de fazerem certo. Então, se elas não têm esse domínio, está se correndo risco mesmo. É. E tu sabe que eu vou lembrando, assim, às vezes, olhando para um líder de produção, né, antigamente chamava encarregado de produção, Sim, mas o líder de produção, às vezes, ele tá numa área numa área e, cara, tem determinadas funções e processos ali, máquinas, e ele não domina tudo. E sim, troca as pessoas, tipo assim, faltou, veio uma pessoa nova, que ela não veio, pegou de outra área para botar, e aí como treina rápido, né. Ele às é, vezes nem domina direito, vai ensinar porque ele não está no dia a dia, porque a pessoa que está no dia a dia, ela aprende a lidar e aprende às vezes o macete, sim, aquela exatamente, e o cara, o líder de produção, às vezes ele não está ali no dia a dia, ele nem sabe que tem algum jeito e bota uma pessoa nova e a coisa começa a dar problema. E aí exatamente. a meta dele não é cumprida, ele começa a receber pressão e assim vai, e a Desenvolve podia ter toda a trilha montada ali. Sim, e é isso que a gente faz com os nossos clientes, ajuda eles a estruturar e a montar essas trilhas e conseguir construir daí uma polivalência, né, Uhum. que é a lógica da matriz da versatilidade, porque eu tenho uma trilha, a partir do momento que o operador ele domina a primeira trilha, ele pode se candidatar e começar a desenvolver outras trilhas complementares e eventualmente, ah, atender essas outras atividades, né. Não, legal. Mas agora a gente vai trocar de lado do balcão, vamos sair da parte de treinamento e vamos para o outro lado das vendas, né. Vamos ver como agora a gente consegue, assim, levar essa tecnologia, né, para as empresas. Isso não é uma coisa simples, né, Não, vender, tipo assim, não é como a mesmo. gente consegue disseminar, desenvolve, como a gente o que que vocês estão fazendo, assim, de no mercado para modificar, tipo, parceria, evento, educação, conteúdo, quais as estratégias que vocês vêm usando que está funcionando melhor, que tu pode deixar assim para nós: "Ah, cara, estamos tentando por esse caminho a gente já tentou, é difícil". Que É. tu é porque não é Hum. fácil. Não, não é fácil. Não é nem um pouco fácil, né. O eh, uma coisa que o pessoal normalmente fala e a gente faz uma glamorização, é da inovação, né. "Ah, inovação é legal pra caramba e tal". Pô, mas quem vive de inovação sabe tão bem quanto Ah, eu não é como fácil. não é fácil, né, porque a gente tem que educar o cliente para esse negócio. Então nós temos um processo muito forte de educação para isso, né. Muitas vezes o pessoal ainda da operação, pô, tem um gestor lá, que é quem é que tem essa dor é o cara que está na operação mesmo, normalmente o diretor ou o gerente industrial, que está envolvido com a atividade, Uhum, mas ele tem uma pilha cheia de coisas para resolver, né. é E isso aí, e esse aí é uma delas, que a gente tem que conseguir pegar e colocar em em cima da cima. trilha, para eles poderem enxergar que esse negócio realmente tem valor e é importante. Então essa é a gente tem um processo muito grande de educação nisso, né. Então nós fizemos o processo de educação basicamente hoje utilizando 2 mídias. Nós temos um CRM,
que a gente utiliza. Nesse CRM nós temos lá um determinado número de usuários que a gente manda material periodicamente para Uhum. eles, né. Também temos o nosso site, temos um blog bem ativo, então tem lá vários artigos que a gente publica semanalmente Ah, lá isso é para legal. poder estar divulgando, né, e vai e divulga para esse grupo. Também, todos esses materiais que a gente vai construindo, a gente também publica no LinkedIn, né. E aí, à Os medida artigos de vocês do blog são artigos também no LinkedIn. Eu recebo, é isso aí, eu a gente recebi um coloca, semana passada. e a Aham. gente vai colocando. Então, a gente e a construção dos artigos é bacana, porque a gente vai conversando com os clientes, vai entendendo, pô, isso aqui é uma dor, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio, discutir. Tem outras coisas que a gente também está aprendendo, né? Digo, cara, como é que é isso dentro desse contexto? Daí vai estudando, e daí para não para esse conhecimento não se perder, a gente escreve e deixa lá, daí daqui a pouco alguém pode estar usando e a gente também usa, né? É isso aí, isso aí. Então, mas muito isso, né? E, e aí interagindo com os clientes, né? Uhum. Interagindo com os prospects, com empresas que a gente já percebeu. Isso é uma outra coisa importante. Não adianta a gente ficar divulgando ou trabalhando para todo mundo. A gente tem que trabalhar para aqueles que eventualmente já têm maturidade para conversar sobre isso, né? Então a gente tem procurado trabalhar com empresas hoje industriais, principalmente industriais, que não sejam muito pequenas, já tenham um porte, mas não sejam muito grandes, porque E nós que, também. e que É, tem diversas etapas no isso. processo lá interno que precisa de treinamento. Né, e que tenham, por exemplo, olha, eu tenho uma ISO 9000 e já começa a ter a dor, Ah, entendeu? Então essas coisas, entender empresas é, de e, segmentos que sejam exigentes, que digam: "Olha, cara, não, eu preciso ter, eu não ter um colaborador bem formado me gera problema". Então, isso que a gente está procurando, não, legal. Mas na verdade, tu não ter uma pessoa bem treinada gera custo. gera custo para todo mundo, né. Mas pelo menos a gente entendeu que esse perfil de empresa está mais receptiva para Ah, sim, ouvir a sim. conversa, né. Não, legal. Não, então é uma estratégia muito boa, né, e a educação de conteúdo eu acho que é o caminho ideal, É. porque tu educa e quem está absorvendo, eu sempre digo assim, ó, quem absorve teu conteúdo, não importa onde ele vai levar isso, né, ele gosta do material, ele recebe, e as pessoas que nem tu falou, hoje tu foi lá, treinou a pessoa, voltou, não está mais ali. Sim, Mas agora, se ela foi recebeu o teu conteúdo, ela sabe, ela foi treinada, bem treinada, sim. trocou de lugar, ela leva essa tua possibilidade junto. Tu sabe que isso aí que tá falando da saída, ela é tão forte que nós temos uns clientes que relataram, por exemplo, no ano passado, tiveram uma troca 70% do quadro. Imagina tu trocar 70% do quadro num ano, É muita coisa, é cara. muita coisa, Ah, cara. imagina a pessoa que tem que É, treinar isso tudo. exato. Como treina? É, essa é Desenvolve, é isso aí. né. Não, É. e eu vou te dizer mais, eu trabalhei numa empresa, ela se mudou de estado. A empresa saiu de um estado e foi para outro, e naquele outro não tinha nada daquele processo ou produção Nossa senhora. parecida naquele estado. Imagina, daí tu De chega numa cidade onde ninguém sabe do que tu tá fazendo, não tem ideia, não tem cultura daquele tipo de produto, Pô, deve e ser o sido produto tem um cheirinho difícil, né, e aí bota as pessoas a trabalhar. Cara, Nossa trocou o senhora. quadro no primeiro ano 3 vezes. Eu 1000 acredito. pessoas era mais ou menos a média, Nossa senhora. então passou por dentro da empresa 3.000 pessoas. Foi um No troca-troca e ensina isso tudo. E ensina isso tudo, exatamente. Que Cara, não foi queria estar no na ah, pele da turma ah, lá, né. não, tá louco, olha, não foi fácil, Eu mas acredito, acontece, cara, é acontece. claro. E é aí que tem uma dor muito grande de treinamento. Sim, exatamente. E assim, olhando para frente, Albert, vamos olhar assim, a gente falou um pouco de tecnologia, já Aham. falou dessa parte assim, você chega assim,
um aumento ou um desenvolvimento, uma evolução das empresas, olhando melhor para softwares, né, para mudar, tipo, a cultura delas ou para liderar. Que nem tu falou, tem muita empresa familiar, tem muita empresa ainda que não abre muitas portas para inovação, para Sim. tecnologia, né. E tu vê o futuro um pouquinho mais aberto para isso, como é que tu enxerga? Olha, eu de maneira, assim, muito genérica eu não vou falar um Uhum. pouquinho dos movimentos que a gente está fazendo, Perfeito, perfeito. né. Então nós temos um movimento forte que a gente está fazendo, que é com o uso de IA, né, a inteligência artificial, que uma das coisas que para nós é uma barreira grande, que a gente percebe, é a dificuldade da criação do conteúdo. Né, Hum, porque eles têm a empresa, ela tem lá a sua instrução de trabalho, tem seu procedimento, tem seus cursos já do PPT, enfim, digo: "Pô", e tem que migrar para um processo diferente. Como faz essa migração? Então, nós estamos com um projeto muito forte junto com a universidade para utilizando IA para poder exatamente fazer com que a IA leia esses documentos de origem e já faça uma transformação automática para um formato adequado dentro da plataforma. dentro da plataforma. Então, esse é um dos movimentos, né. A gente acredita muito em IA aplicada mesmo, né, não genérica assim, Uhum. né. Outro caminho que a gente está usando IA é, ajudar a acelerar o processo de interpretação dos dados que a plataforma gera, Isso é né. interessante. Então, entender, vem cá, onde que estão meus bolsões de capacitação, que turma está se desenvolvendo melhor, que turma não está se desenvolvendo tão bem. Então, poder fazer isso com apoio assistido ajuda bastante, né. Então, a uso de IA voltado para a criação de conteúdo e para a gestão. Esse são núcleos que a gente tem trabalhado E bastante. vocês já pensaram, assim, em cruzar os dados do treinamento, dos dados que vocês vão recebendo da plataforma, Aham. quantas pessoas foram treinadas, quanto tempo ele usou o treinamento, quantas vezes ele acessou, com os problemas de produção? Pois é, isso aí é um outro caminho que a gente está começando A andar. a discutir e a entender, né, que é mas tentar entender isso dentro da matriz do chá, que se chama, né, que é Uhum. a competência, habilidade e atitude, né. E isso é uma coisa muito interessante, que é um conceito já que não é novo, é um conceito antigo, mas que pouca gente consegue implementar isso de verdade na prática. Que o pessoal normalmente acha que implantou isso conhecendo. Uhum. E só conhecer a gente sabe que não adianta muito. Então ele pode, se ele não desenvolveu a habilidade, aquele conhecimento se perde, né. Agora, ele tem que ser estimulado para executar conforme a habilidade que ele desenvolveu. Porque também, se ele Não tiver com esse estímulo, estímulo, também se perde. Então, essa integração das coisas que é fundamental. E isso tem tudo a ver com resultado. Então eu tenho que saber se as pessoas conhecem, têm habilidade, e tem estímulo. têm E estímulo recebem estímulo. e se dão dando resultado através dos indicadores de operação mesmo, né. Isso tudo cruzado. Cara, isso é complicado, mas é um desafio fantástico, que a gente está eu acho que a Imagina. gente vai começar a brincar com esse negócio esse ano, eu acho. Não adianta só tomar chá, então. É. Não adianta só tomar chá, Não, não adianta, né. tem que ir Tem lá e medir e isso aí e ver se tá funcionando. exatamente, exatamente, né. Cara, muito legal mesmo. É. Isso Mais assim, uma pergunta agora indo para a parte mais final do nosso episódio, né, e qual atitude simples, assim, que os líderes de empresas poderiam praticar, né, para evoluir de forma consciente, sustentável, né, esse processo todo? cara, sustentabilidade é um negócio muito interessante, né. E eu gosto muito de discutir o assunto sustentabilidade, porque a gente, muitas vezes a turma do viés mais ambiental Uhum, enxerga a sustentabilidade como sendo um troço ambiental só, uhum. e não é, né. Não, não A é. gente tem que conseguir integrar Isso a
a questão econômica, a questão ambiental e a questão Social. social. Bom, e não tem como integrar isso se a gente não pensar na capacitação das pessoas, né? Porque a capacitação que vai fazer com que aquele colaborador da empresa contribua de fato com a empresa. A capacitação que vai gerar consciência para aquela pessoa, para que ela use o recurso de maneira correta e não desperdice. A capacitação que vai gerar a consciência que ela tem de se integrar direito com aquela equipe então, tudo isso depende de gente, e não é gente de só pura, assim, né, é gente que tenha capacidade de contribuir, e a gente tem que ensinar elas a contribuir. Só tem um jeito, capacitando. É isso aí, cara. Não, perfeito. Beleza. Mas e para finalizar, então, para nossa audiência agora, tu tem uma dica sustentável, saindo um pouco da esfera do desenvolve, mas Tá. uma dica sustentável que tu faz em casa para deixar de recado aí para o nosso. Pode ser em qualquer âmbito, seja econômico, seja ambiental ou social, uma dica legal aí para o nossos pessoal que nos assiste. Eu dentro da sustentabilidade tem aquelas sustentabilidades que dói no bolso de quem está em casa, né, Sim. digo: "Pô, apaga a luz, não gasta Ah, gás, pô, não já ajuda bastante aí", é, gás, né. luz, né, são bastante Pô, essas é uma coisas economia boa. é uma economia boa que de alguma maneira, né, a gente com as pequenas economias que a gente aprende a fazer isso no coletivo. Então, pessoal, em casa, ensinem a turma a cuidar dos recursos todos, que vocês vão aproveitar isso mais adiante depois. Bom, certinho, muito obrigado, Albert, foi um papo muito legal, aí tivemos o Albert da Desenvolve explicando como é necessário, né, a gente capacitar, né, as pessoas para melhorar a produtividade, melhorar a lucratividade, mas melhorar em si também todo um processo, né, seja de produção, ou seja de treinamentos dentro da empresa, né. Exatamente. Gostaria de agradecer muito a tua participação aí, muito obrigado, Albert. Muito obrigado, Ismael, pelo convite e estamos aí à disposição, sempre Beleza. colaborando, né, interagindo. Perfeito. Obrigado e procure a Desenvolve aí para os seus treinamentos. Um abraço, até a próxima. Um abraço, pessoal.